alegria estar aqui de novo. Quero agradecer a Jesus a oportunidade de estar novamente aí refletindo sobre um tema. Hoje o tema que eu escolhi para falar um pouquinho com vocês é o autismo. Quero agradecer a Cineia, o Marcelo, toda a recepção que a gente teve aqui nessa casa. Essa casa tem uma energia tão boa. Eu me sinto em casa aqui, né? Eu moro aqui muito próximo de Rolândia. Frequento o movimento Extensão Espírita. Aqui a gente sempre é muito bem acolhido. Espero que vocês também se sintam como eu me sinto quando eu venho a essa casa. Cheio de amor, desde o portão, quando a gente chega, a gente é abraçado. São coisas que fazem a diferença. No mundo moderno, em que a gente muitas vezes se esquece, né, de dar atenção, de trabalhar um pouco a nossa sensibilidade, a percepção em relação ao outro, né? Aqui a gente pode ver isso muita intensidade. Eu escolhi esse tema autismo porque não foi à toa. Aliás, todos os temas que eu trago para vocês aqui, que tiver porventura de trazer, porque tem alguma relação com a minha vida. Os estudos inicialmente são para os palestrantes, né? Algum tema que eu preciso desenvolver, ou que eu estou frágil no processo de autoconhecimento, ou que estamos sendo visitados por algum estímulo que faz com que a gente busque isso. Há 20 anos atrás, na nossa família, nós só tínhamos um caso de uma pessoa especial, que é a minha cunhada, que mora comigo, até 20 anos atrás. E de 20 anos atrás para cá, começou a nasceu um dos sobrinhos, que foi diagnosticado com 2 ou 3 anos com autismo, depois nasceu um outro casal de sobrinhos, mais um com autismo, 3 meninos com autismo. Então, num curto espaço de tempo de 5, 6 anos, nós nos deparamos com a luta desses pais e desse tema que era tão pouco abordado, tanto que muito pouco se fala nas casas espíritas, né? E, então, o senhor Hermínio de Miranda, né, que tem vários livros, ele tem um livro sobre o autismo, um estudo que ele fez, e eu propus fazer isso dentro do grupo de estudos do qual eu coordeno lá às quartas-feiras. Isso foi feito lá por 2018, 2019. Então, era um grupo de 12 pessoas, nós convidamos um casal de pais autistas para participar, meus sobrinhos, e dali a gente tirar ali um estudo que depois, sem a pretensão de se transformar em palestra, mas que acabou, após esse estudo, que foram meses, né, desse livro. Eu estou trazendo aqui o resumo do resumo do resumo. Isso aqui é um olhar só, não esgota, né, o olhar sobre o autismo, porque isso cada vez mais a própria medicina, a psicologia, a ciência médica vem descobrindo novos olhares, novas formas de se compreender isso. Também quero dar as boas-vindas aí, o pessoal que nos assiste no YouTube, hoje, na semana que vem, depois também, vocês também, nosso obrigado por estarem com a gente. Então vamos lá. Por que eu escolhi autismo? Porque no dia 2 de abril, esse mês de abril, a ONU, lá em 2008, instituiu o dia 2 como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Bom, eu particularmente espero que um dia no planeta nós não precisamos ter dia do autismo, dia da mulher, dia da consciência negra, dia do índio, disso, dia daquilo. Infelizmente, enquanto tem que ter dia, porque a gente se esquece, né? Porque todos os dias são o dia do autista, o dia da mulher são todos os dias, da consciência negra são todos os dias. Mas nós, ainda em estágio evolutivo ainda precário, a gente precisa ser lembrado. Então, eu escolhi que todas as palestras que eu fosse convidado no mês de abril, em 2019, todas as palestras que eu fiz foi sobre autismo, todas as casas espíritas, e agora, coincidentemente, quando me convidam, em abril eu falo. Porque não é um tema que a gente abordar, então hoje nós vamos ver o que a ciência fala, o que o senhor Hermínio de Miranda fala nesse estudo e o que o Espiritismo, como é que ele enxerga isso, né? Por que desse número de casos que tem aumentado, como é que a gente pode trabalhar em relação a isso? Um olhar, né, ainda muito pequeno diante da grandeza que é esse tema que o Espírito traz aí uma série de vamos dizer assim, de contextos encarnatórios que a gente vai ter. Lá na apresentação desse livro, Autismo, uma leitura espiritual de Hermínio de Miranda, o Dr. Jano Alves de Souza, que é um médico neurologista, ele faz a seguinte observação.
O quadro clínico é marcado por um comprometimento grave da interação social. Então, o primeiro ponto é essa interação social. O autista ele tem um déficit de interação, uma dificuldade. Da linguagem verbal ou não verbal, muitos têm dificuldade, chegam até não só deixarem de falar, e da linguagem também não verbal, que é aquela por gestos também, né? Do estreitamento do espectro de interesses e atividades. Então ele começa vamos dizer assim, o interesse pelas coisas da vida, ele fica muito reduzido, né? Então por isso chama espectro de interesses, né? Vocês vão ver que o símbolo Terra, né? Também tem a ver com esse espectro que acaba afunilando e começa iniciando aos 3 anos de vida. O retardo mental é frequente, mas não obrigatório, havendo indivíduos com capacidade prodigiosa de memorização, cálculo e música. Alguns dizem até que o Messi, não sei se é verdade ou não, mas o fato é que todos eles trazem alguma potencialidade em alguma área, dependendo do grau que estão, né? Veja isso aí, gente, eu fiz questão de trazer. No passado, as mães dessas crianças eram acusadas injustamente de não fornecer o substrato afetivo necessário ao desenvolvimento dos seus filhos. Olha só que coisa que nós somos, né, enquanto humanidade, né? A gente não conseguia diagnosticar a causa, até hoje ainda não se tem isso muito claro, porque a causa está no espírito, não no corpo físico, né? Por mais que se descubra um gene ou outro, né? Na verdade, quem molda tudo isso é o espírito. E como é que a gente transferia-se para a mãe a responsabilidade do fato da criança ter desenvolvido o autismo por falta de substrato afetivo, por falta de afetividade. Imagina, que loucura, né? Sejam quais forem os mecanismos, ele continua dizendo, materiais envolvidos na origem do autismo, sua causa inicial está nas experiências regressas. Então, assim, não dá para entender o autismo, de tudo que eu estudei, sem entender a reencarnação. Porque o autismo é uma consequência da reencarnação, dos projetos reencarnatórios. Vocês vão ver um pouquinho por que isso não é que seja uma doença, uma patologia que o espírito programe para reencarnar com ela. Não é isso. Ele a desenvolve por livre e espontânea vontade, uma série de fatores. Alguns deles nós vamos ver. Tem outros que ainda certamente vão ser descobertos. Por que tem aumentado o número de casos no Brasil e no mundo? Então vamos trazer uma estatística aí que a gente tem. Esse CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele começou lá em 98 a fazer essa estatística. Lá atrás, a cada 10 mil nascimentos, nós tínhamos 5 casos. Evidente que era mais difícil de se diagnosticar, até porque a ciência foi avançando, né? 2007 ficou 1 para cada 150. 2012, 1 para cada 68 nascimentos nos Estados Unidos. 2014, 1 para 59. A última pesquisa que eu consegui localizar, em 2021, dizia que 1 a cada 44 crianças até os 8 anos de idade eram diagnosticadas com autismo em 11 estados dos Estados Unidos, norte-americano. Tá? Isso com dados coletados em 2018, então 5 anos na frente, isso já deve estar muito mais. No Brasil estima-se mais de 2 milhões de autistas, 1 a cada 110. Isso também deve estar muito superior. No estado de São Paulo, mais de 300 mil casos. Eu fui fazer uma palestra em Jaguapitã, agora, quarta-feira passada, essa quarta, sobre autismo, e conversando com uma das professoras de lá, que é espírita também, nos falou, olha, nós estamos fazendo uma estatística dentro das escolas, só que em Jaguapitã nós temos 300 casos. Imagina uma longa, né? Então, só para a gente ver a dimensão disso e o porquê que a gente vai precisar se inteirar. Não tem ninguém na família, não tem ninguém isso agora ainda. Porque fatalmente nós vamos nos deparar com casos, se não do círculo afetivo mais próximo, quando a gente estiver no restaurante, no supermercado, no banco. Qual de nós já não viu uma criança, um adolescente mais irritado,
mais desestabilizado e intimamente não julgou. Isso aí é falta de a mãe de dar umas. Eu não fiz isso. Tenho certeza que muitos de nós, quando vê essas cenas, também nem passa pela cabeça. A partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão mudar o olhar de vocês, como eu mudei o meu olhar. Eu comecei a identificar uma série de situações de irmãos autistas que muitos eram conhecidos, outros desconhecidos da família. Estima-se que pode ser, em pouco tempo, alcançar um caso para cada 25 nascimentos. Nós tivemos também, em 2020, a lei Romeu Mion, né, que o Romeu é filho do Mion lá, que não sei se ele está na Globo, né, ele está hoje, mas eles conseguiu que ele tenha um filho autista através de uma lei que estabelece uma emissão de uma carteira, né, de pessoa que tem identificação com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Para quê? Porque ele pudesse ser atendido de forma diferenciada. Essas pessoas, as mães, normalmente que vão acompanhadas com essas adolescentes, com essas crianças que vão a um banco, a um mercado, a uma farmácia, a criança não consegue ficar ali, começa a ficar inquieta. Então eles têm atendimento especializado, mais rápido, vamos dizer assim como tem a fila dos idosos, dos acima de 80, nós temos agora uma lei para isso. Eu trabalho na Caixa, lá na agência, tem lá no Caixa os portadores de autismo, além dos idosos também tem um tratamento diferenciado. Isso é importante porque assim, a gente que tem contato com isso, né, mais frequente por causa da família, a gente vê o quanto é difícil para as mães estar ali e o olhar, né, o olhar das pessoas como se estivessem sem falar nada, né, mas como se estivesse, você não vai fazer nada, né, como se fosse assim tão simples, né? Como é que surgiu o autismo? A palavra autismo surgiu em 1908, foi criada por esse psiquiatra Eugene Bleuler, para definir pacientes esquizofrênicos que se retiravam em seu próprio mundo. Então, a principal característica do autista é assim, ele vive um mundo à parte, o seu mundo. Então, naquela época, eram definidos como esquizofrênicos. Assim como hoje, quando a gente vai no médico, está lá no programinha, não sabe o que é virose, naquela época era esquizofrenia. Então, inventou-se esse rótulo, né, para identificar aquele misterioso ser, né, como coloca ali, né, optou por viver sozinho e não com os outros. Essa expressão, viver sozinho e não com os outros, que define bem a característica do autismo. O autoviver. Então, ele vive um mundinho à parte. Lógico, em níveis, em graus, nós vamos ver diferentes, né? Em 43, o psiquiatra Leon Kanner estudou 11 crianças que tinham dificuldades em interações sociais. Tinham dificuldades também em adaptar-se a novas rotinas, ao novo, né? Sensibilidade auditiva, alergia a alimentos, ecolalia, que é a repetição de frases ou da última palavra, você fala, ele repete a última, né? E dificuldade de atividade espontânea, da qual que ele precisa criar. Precisa criar do nada, vamos dizer assim, né? Então ele fez esse estudo. Em 44, vamos só voltar aqui um pouquinho só para ver, 43, né? Em 44, aí Hans Asperger, que é hoje o que talvez esteja mais ligado ao autismo, né? Isso que chama-se síndrome de Asperger, né? E ele também estuda um grupo muito parecido de crianças com os mesmos sintomas, né? E lá pela década de 70, então eu estou trazendo aqui o que nasceu de autismo aí, em cima disso aí, né? Na década de 70, os estudos sobre o autismo começaram a se aprofundar por muitos pais porque confundiam atraso mental ou psicose. Então, aquilo era muito confundido, essa característica do autismo com atraso mental, psicose, esquizofrenia. E quando você não consegue identificar a causa, isso não vale só para o autismo, vale para qualquer doença, para qualquer dificuldade que a gente esteja tendo. Enquanto a gente não conhece a causa daquilo que está nos desarmonizando, que está causando algum problema em nós não vamos conseguir trabalhar ou resolver aquele problema. Por isso que o processo evolutivo se dá pelo processo de autoconhecimento. A gente fala do espiritismo, Santo Agostinho força muito isso, né? Se você não conhece a causa, não descobre qual é a causa, como é que você vai tratar? Então, o autismo é importante, esse diagnóstico de autismo, logo nos primeiros anos. Aí, nos anos 80, o Hans Asperger publica seu estudo sobre o autismo.
aqui está a fonte, tá? Quem quiser ver, aqui. Então ele é conhecido como transtorno do espectro autista. Eles causam problemas na comunicação, no comportamento e na interação social. Então nesse tripé que está não quer dizer que essa dificuldade de comunicação, de comportamento e interação social não se dê em outras síndromes, em outras dificuldades, mas aqui ela é muito patente em diversos níveis. Causas. Segundo a medicina, ainda não tem, é a última vez que eu pesquisei, ainda é muito inconclusivo, eles colocam como ligações com alterações genéticas. A gente vai entender que a causa desse processo todo está na questão reencarnatória, no estado que o espírito estava anteriormente. Aí os graus. Estamos falando, por enquanto, não estamos falando quase nada de espiritismo aqui, né? Estamos falando de autismo, mas é importante a gente ter esse panorama aí, né? Primeiro leve, grau leve, precisam de pouco apoio, têm mais autonomia, mas possuem dificuldades na interação social. Esse é o grau leve. E por que eu acabei esquecendo de falar no começo, por que o autismo é difícil às vezes da gente identificar de longe? Porque, diferente das outras síndromes, que traz uma degenerescência na condição física de expressão, o autismo não. A pessoa é normal, você olha como eu, como ela, como todos, você não consegue, no olhar, identificar esse autista ou assim, e sim nos comportamentos. Então, você começa a observar os comportamentos, a forma que ele age, o fato de não olhar nos olhos, uma série de coisas somadas fazem com que o diagnóstico no grau moderado precisam de ajuda, podem ser verbais ou não, possuem um grande déficit nas habilidades sociais, têm dificuldade de se relacionar. Esses podem ser verbais ou não, é assim, alguns começam a falar e perdem a capacidade de fala, depois eu vou explicar por quê. Porque é justamente na formação cerebral, nos primeiros anos de vida, que isso é fundamental, e passam a não serem verbais, embora tenham falado em algum momento da história desde pequeno. E o grau severo precisam de total ajuda, apoio para a vida toda, muito dependentes com grandes déficits na comunicação e na interação social. Gente, espíritos que estão nesse nível de grau de severidade, assim, é um apostolado pelos pais. Porque o jovem, a criança não dorme, extremamente desajustado, desestabilizado. É uma luta, um apostolado dentro da família. Desses 3 casos que eu tenho na minha família, nenhum deles é severo. Todos eles são moderados, para leve, e quanto mais eu convivo, mais eu admiro a grandeza dos pais. Sempre junto de um autista, vai ter um pai, uma mãe, às vezes os dois, um grande amor que vem com o papel de resgatar aquele espírito no processo evolutivo. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é assim, a gente precisa falar, que assim, muitos casos onde a criança, até pouco tempo atrás, era diagnosticada com autismo, o pai se separava e abandonava a criança para lá. Que triste, né? Gente, às vezes eu tenho vergonha de estar no gênero masculino, porque o espírito ele não tem sexo, ele ora reencarna no sexo masculino, ora no gênero feminino, né? Mas assim, o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? Nós homens, né? Falei do dia da mulher também, né? Quanto a gente precisa avançar, sigamos. Características do autismo, não precisa começar a identificar. Primeiro, comportamento repetitivo, mão batendo, balançar no corpo, reorganização de objetos, embora isso não seja exclusivo dele, né? Eu, por exemplo, a minha cunhada que mora comigo, tudo que foge do quadradinho incomoda. Então, por exemplo, se eu pego um copo de leite, vou tomar na frente da televisão, aí depois eu deixo o copo ali na mesinha, ela pode ficar sentada, deitada. A hora que ela sair, ela vai catar lá, vai pôr. Se a cadeira estiver meio tortinha, ela vai ajeitar. Porque é a zona de segurança dele. Tudo que sai daquilo, aqui no caso do autismo, tem esse ponto também. A ecolalia é muito presente, né? Tem alguns filmes na internet, né? Que deixam muito claro essa repetição de sons e palavras, né? Que escuta uma música e repete a última frase ou a última palavra, né? Fiquem atentos a isso, que isso é uma das características.
interesse restrito a um único assunto ou objeto. Isso também é muito importante, porque eles vão estreitando o espectro de interesse e focam em uma coisa só. Das pessoas que nós estudamos, ele focava em aqueles heróis, super-heróis. Então, o Batman, o Super-Homem, eu não sei todos, eu não curto muito esse tipo de ficção, mas assim, todos esses super-heróis americanos, né, que tinha, ele era ficcionado aqui, tudo, tinha todos os bonequinhos, tudo, né? O outro por insetos. Então parecia um grilo aqui, uma barata, não sabe o que fosse. Aquilo imediatamente ele ficava atrás daquilo. O outro que eu conheci, que foi até trabalhando, ele pegava um papel e começava a escrever, enquanto ele não chegasse no último risquinho, ele não parava. Isso tem uma razão de ser. Vamos ver ali na frente. Dificuldade em fixar o olhar no outro, olhar nos olhos. Isso é uma característica, não só dos autistas, mas assim, é uma das principais características. Né? Por que o olhar? Porque o olhar estabelece relacionamento. O autista não quer relacionamento. Não quer construir relacionamento com ninguém, porque você já não entendeu por quê. Eu não queria vir, fui obrigado a vir. Estou dando spoiler aí, já estou. Fui obrigado a habitar um corpo que eu não queria. Eu queria ficar lá onde eu estava. Então, essa dificuldade de olhar nos olhos é uma característica principal. Às vezes, sem ser autista, nós temos essa dificuldade. Olhar nos olhos, né? Porque olhar nos olhos por mais de... olhar nos olhos por mais de 30 segundos. É quase uma coisa que é difícil, você abaixa o olho. Conta-se que Jesus, né? Dificilmente conseguiam olhar muito nos olhos dele, porque isso é uma coisa maravilhosa. Né? Jesus olhando para nós, né? Entrada na alma da gente, né? Sem falar no fluxo magnético que o olhar fez. Um dia nós vamos ter consciência da força que o olhar tem nas nossas vidas. Nós todos trazemos amor. Quero fazer um parênteses. É através do olhar e através da pandemia que nós reforçamos esse processo, onde nós tivemos que esconder o nosso sorriso e aprendemos, através do olhar, a manifestar as nossas energias, as nossas emoções. Então, eu tenho criado consciência disso e usar o olhar quando eu estou conversando com a pessoa. Junto com o olhar, como se eu estivesse mandando amor para aquela pessoa. O outro sente. Vocês vão perceber, olhando para vocês aqui, vocês vão perceber. Quando você olha com amor, com intensidade, mandando, o outro que está lá percebe, sente aqui. Tratamento médico, isso é muito importante, com equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo e neuropediatras. Então, aquilo que a gente estava falando, ele estava falando da fisioterapia. Tem que cuidar do corpo, das coisas, né? Vai tomar o passe, é importante, né? Fazer os estudos, mas precisa de tratamento médico. Importância, então, do diagnóstico precoce para minimizar os efeitos do autismo. Já vamos ver por quê. Aqui eu coloquei que alguns pais passam pelo processo de fase, mas isso não é só para o autismo, isso é para qualquer doença. Uma doença, um câncer, um problema financeiro, uma perda de querido, qualquer dificuldade. A gente passa por essas 3 fases. Primeiro, nega. E o tempo de cada fase dessa depende de cada espírito. Primeiro a gente nega, não. E ali nos 3 casos, os 3 pais negaram. Não é normal. Começa a arrumar desculpas, né? Depois, quando vem o diagnóstico e começa a perceber que tem que... Quando a criança tem 6 meses, 1 ano é uma coisa. Ele está com 3, 4, vai ficando cada vez mais evidente essa diferença, né, com os demais da mesma idade. E aí passa pelo processo de volta e depois a aceitação, que é vamos fazer o que tem que fazer. A gente faz isso em tudo, tá, gente? Querendo a gente não, gostando ou não, a gente nega primeiro, né? Eu estou com câncer, não pode ser. Depois, porque depois vamos cuidar dele, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Que é o caminho, né? Não adianta a gente esconder, fingir, de novo, né? Enquanto a gente não descobrir a causa daquilo que nos incomoda, isso vale para vocês, vale para mim, vale para todos, né? Essa casa tem um atendimento fraterno, tem alguma coisa pegando, senta para conversar com o outro, que está tranquilo, que está harmonizado, que vai
ser inspirado pela espiritualidade, para tentar te ajudar a você a criar consciência do que está passando. Para superar aqui. Ninguém vai tirar o problema do outro. O Espiritismo não tira o problema dos outros. Mas ele ajuda a gente a compreendê-los. A razão de por que eu estou passando por aquela dificuldade. Qual é o aprendizado educacional que eu tenho que fazer? Porque tudo é educacional. Todos os estímulos que nós recebemos são educacionais. E os espíritos, para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar de forma genérica, mas assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O Sr. Allan Kardec perguntou lá no livro dos espíritos. Resposta: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. E para alcançarem a perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes são estímulos que a vida, um corpo físico, te promove. Há coisas boas e coisas ruins. Cada estímulo que você recebe vai te preparando mais. Ninguém é o mesmo a cada dia. Todos os dias nós estamos nos transformando. Se a gente voltar a 30 anos, eu tenho quase 60, vou fazer 59. Eu sou o mesmo de 10 anos atrás? Você é o mesmo depois do câncer? Você é o mesmo depois que casou? Ou você é a mesma depois de um filho? Ou de uma experiência dolorosa? Ou de uma experiência amorosa? Nós não somos os mesmos. Somos espíritos que a soma dessas experiências cada vez mais aprimoradas. Aí ele continua: tem necessidade de encarnar os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Não tem jeito, nós vamos precisar passar pela reencarnação. Porque a cada reencarnação, a cada corpo físico, a cada personagem que a gente mergulha, a gente acaba desenvolvendo os comportamentos que aquela personagem te permite. Eu, como bancário, eu vou desenvolver comportamentos da área bancária. Como pai de família, como pai, como mãe, são comportamentos ligados àquela atividade que eu faço. Como nos tornar deuses, como os Salmos e Jesus referiu, numa experiência reencarnatória só, se não houvesse a reencarnação? Então, quando Jesus reafirma que vós sois deuses e fala para os apóstolos, citando os Salmos que está lá, ele está falando da reencarnação por tabela. Porque não dá para nos tornarmos deuses com D minúsculo em uma experiência só. E aqueles que viveram 1 ano, 6 meses, 3 dias? Então, a Joana de Ângeles explica bem isso. Mas sigamos. Então, de novo, o Sr. Allan Kardec, ali no finalzinho do capítulo, ele fala assim: qual o fim objetivado da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Ele termina a resposta com uma pergunta: onde é a justiça divina sem a reencarnação? Como é que a gente explica? Não tem um igual ao outro aqui. Não tem um igual ao outro na condição financeira, o saldo igualzinho, todas as experiências de 80 a 100 pessoas que estão aqui são divergentes. Como é que, se tivéssemos uma experiência reencarnatória só, nós teríamos uma justiça divina perfeita dando igualdade? Então a reencarnação é a resposta para entender muito das nossas dificuldades, muito do que somos hoje, e também para entender o autismo. Vocês vão ver que é na reencarnação que a gente vai entender o porquê. E no livro Joana de Jesus, ele fala, eu gosto muito dessa frase, peço que vocês prestem atenção, mais uma vez. O ser imortal inteligente, que é o espírito, vai animando diferentes personalidades. O Pastorino usa a mesma expressão, personalidades. Bancário, médico, dentista, professor, pai de família, mãe de família, seja lá o que for. Possuindo inúmeras vestes, carnais, cada qual condizente com as suas necessidades de expiar, pagar as débitos do passado e de ser provado, a fim de evoluir. Então, Joana vai na veia. Então, cada um vem com as experiências, com a programação reencarnatória, na profissão, na família, no meio, na cidade, no bairro, que precisa. E nós ajudamos a fazer essa programação reencarnatória. Ah, mas eu não me lembro, mas ajudou. Alguns, quando passam pela dificuldade, até percebem. Sigamos. Vamos falar um pouquinho de Hermínio de Miranda, lá nesse livro. Aí ele faz um diagnóstico disso. Aumento de número de casos de autistas no mundo. Além da possibilidade do diagnóstico mais rápido agora,
que é uma das coisas que nós temos. Primeiro, necessidade de reencarnação compulsória pelo espírito, com rejeição à vida e a qualquer aspecto de aprendizagem que o familiarize com a realidade da qual não deseja. Então são espíritos, muitos desses autistas, são espíritos que estão no plano espiritual, né, e que não querem reencarnar. São grupos lá ligados em regiões inferiores, né, e que precisam reencarnar. Porque Jesus falou assim, que nenhuma de suas ovelhas se perderia. O planeta está mudando de provas de expiação para mundo de regeneração. Mundo era do intelecto para era de consciência. Olha lá, isso eu que inventei, isso é o Divaldo que conta através de Joana. Então todos os espíritos estão reencarnando em massa para cá, desde há mais de 100 anos. Os espíritos muito evoluídos, está lá nos livros, os últimos livros de Divaldo, né? Dimensão Planetária, Era de Regeneração, Amanhecer de uma Nova Era, uma coisa assim, onde diversos espíritos mais avançados de outros planetas, no caso agora de Alcil, estão vindo aqui para nos ajudar nas diversas ciências. Por que vocês acham que nós ficamos aí praticamente, o que se avançou em 1900 anos, no tempo de Jesus, na medicina foi quase nada, na filosofia foi muito pouco, nas ciências e agora no último século, depois da década de 50, 60, informática, em todas as ciências, hoje você faz diagnóstico sem entrar dentro do corpo. O que era medicina no tempo de Jesus? Se limitava a sangrias e quase que ao misticismo de deuses, né? 200, 300 anos atrás. O que era? Algumas ervas, muito pouco. Quase nada diante do que era vamos dizer, pré-maternal diante do que é a medicina hoje, do que ela vai ser no futuro, porque certamente a medicina do futuro, ela vai se associar com a parte espiritual. Porque o corpo físico ele é só reflexo das escolhas do espírito, dessa e das outras vidas. Não precisa ser muito inteligente para isso. Quando você fica irritado, desarmoniza, o que acontece com vocês? Não dá uma dor de barriga? Eu sou diabético. A minha diabetes faz assim. Não preciso comer nada. Se eu ficar nervoso e perder o equilíbrio, minha diabetes sai de 80, 90, vai a 300. E o que é isso? Não comi nada. Espírito. Descarga de hormônios, desestabiliza o corpo. E isso acontece em tudo. E ao longo dos séculos, a gente vai somatizando essas experiências, e isso tudo fica registrado numa coisa chamada perispírito. É uma cópia fiel do nosso corpo aqui. Na verdade, o corpo é uma cópia fiel do perispírito. E quando a gente se encarna, vai junto com o espírito. O espírito é uma chama. Para ele se mostrar, ele precisa de uma vestimenta. A vestimenta chama-se perispírito. Transição do planeta para o mundo de regeneração, onde muitos dos espíritos endividados pelas escolhas equivocadas do passado necessitam reencarnar-se. Muitos deles em reencarnações compulsórias. Então, muitos autistas, não quer dizer que sejam todos, são tirados porque eles não querem reencarnar. Porque tá bom, porque sabe que vão ter que passar uma dificuldade. Então, é como se, fazendo uma comparação muito boba, mas a mãe da gente fala, você vai lá na festa de não sei quem com a gente lá, da família. Eu não vou. Não, você vai. Não, eu não vou. Você vai. E aí a gente vai. O que acontece? Né? Nesses casos aqui, fazendo uma analogia. Você vai lá e não interage, fica lá no canto, não quer saber de nada, fica emborrado, né? Alguns interagem. Os que interagem são os autistas que reencarnam e que aproveitam. Os que não interagem são aqueles que se fecham no seu mundo e não vão interagir, não olham. Vocês vão ver que tem até umas características muito interessantes. Tudo para não assumir a personagem atual que foi ligada. Ecolalia, movimentos repetitivos que mantêm a mente ocupada com rotinas irrelevantes que o distraiam da imposição de aprender coisas novas. Então, essa repetição de coisas que foi falada, até de movimentos de mão, né, de fazem assim, tem um sobrinho que faz, que dá um grito, assim, né, são movimentos repetidos e fazem com que, segundo a visão de Hermínio, né, faz com que o espírito não foque naquilo que precisa ser focado para o desenvolvimento. Né? Olha que interessante aqui, ó. Sem estímulos mentais pela escolha do espírito, que é o livre-arbítrio que está mandando ali,
os dispositivos cerebrais correspondentes ficam atrofiados ou mesmo lesados, ou seja, incapacitados. Por isso a importância do diagnóstico antes dos 2, 3 anos de vida. Porque ali, nessa fase, a criança está desenvolvendo a parte cerebral. E é no contato social que ele vai recebendo os estímulos. E o cérebro, a parte física vai se desenvolvendo. E se ele para, ele não quer interagir, ele não recebe estímulos. Se não recebe estímulos, o cérebro fica atrofiado a ponto de perder a fala, a ponto de não conseguir se comunicar mais com o mundo. Você já está diagnosticado. Sigamos. Deficiências mentais, com o longo do tempo, resultam de insuficiência cerebral causada na sua estrutura, na fase de formação do cérebro. Falta de estímulos cerebrais que eu falei agora. Então não quer dizer que a criança venha programada para ter autismo. Ela pode ter uma tendência pelo fato de ser tirada de lá, meio que à força, por uma reencarnação compulsória, que ele precisa avançar para poder ficar no planeta, e aí não quer fazer, ou quer. Aqueles que aproveitam acabam avançando, como é o nosso caso também, sem autismo, também estamos reencarnando, então tendo uma oportunidade. Outro ponto que ele coloca lá, em alguns casos que ele estudou, sentimento de culpa não resolvido, originado por desvios e comportamentos em outras vidas. Isso vale para nós também. Culpa é um negócio muito complicado. Uma hora eu quero trazer uma reflexão que eu tenho sobre isso, sobre culpa, porque é uma das coisas que mais trava o nosso processo evolutivo, é a culpa. Algo que você fez e que você reconhece, aquilo tem que se transformar em remorso, mas ele não pode ser pedra, que não te deixa avançar. O melhor exemplo disso, Paulo de Tarso, exemplo positivo. O cara era perseguidor número 1 de Jesus, Saulo. Quando ele é visitado por Jesus na estrada de Damasco, ele estava indo lá perseguir um cristão, ele cai do cavalo, fica cego, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina o fluxo de amor que Jesus deve ter dado naquele. Esse Saulo, Saulo, por que me persegue, também nós já ouvimos. Enquanto sacerdotes, equivocados, enquanto irmãos, ao longo da nossa experiência, nós perseguimos todos aqueles quando estávamos equivocados, exemplo de Saulo. E Saulo fala: o que queres que eu faça? Reconhece o seu erro e abandona aquela vida e vai para outra. Ele não fica se culpando. Vocês viram ele se culpar? Não, ele sai da outra, ele vira, sai daqui e vai para lá. Estou errado. E vai com intensidade. Nós, quando ficamos presos à culpa, desenvolvemos o autismo, desenvolvemos outras doenças, o câncer é um deles, que com o tempo, aquela energia, através dos centros de força, dos chakras, ali minando o tempo inteiro, por escolha do espírito, por pensamento, tudo começa no pensamento, no livre-arbítrio do pensamento, acaba degenerando no corpo físico, que não aguenta, ele tem que pôr para fora aquilo lá através de alguma doença, de uma inflamação. Sigamos. O autor também acredita que os hábitos dos autistas girarem sobre si provocam um passageiro desdobramento do perispírito. Isso é uma visão dele. O autista procura evitar todos os meios de assumir a nova personalidade terrena que trará o reajuste necessário. Então, uma característica interessante, eles usam a terceira pessoa. Então, ela fala assim, imagina um irmão autista chamado José. José está com sede. Aí ele está com sede. Esse cara aí que está aí esse corpinho aí está com sede. Que eu não quero habitar. José, eu vi, presenciei isso. José está com sede. Para quê? Não quero construir relação. Isso é uma característica interessante também. Finalizando, como é que a gente trata isso, gente? Além dos médicos lá, nós precisamos, assim, muito amor. Quando a gente fala de amor, o amor é a soma de todas as virtudes. Não dá para pensar, tolerância é manifestação do amor, indulgência é manifestação do amor, benevolência é manifestação do amor. Qualquer virtude que se eu sair perguntando para vocês aqui, faz parte do amor. Porque se a gente tirar ela, para a gente ter dúvida, dá para tirar a tolerância do amor? Dá para tirar a paciência, a indulgência, a caridade? Qualquer uma que vocês, virtude positiva, que a gente souber, nós vamos dar. Amor, paciência, prece, quando estiver lá no restaurante, da vez, se for o caso.
Ou se estiver ali num lugar que está no banco, quando eu percebo, imediatamente vai lá e orienta uma pessoa que você tem relacionamento para que seja atendido. Eu faço isso. Às vezes nem tem autismo, às vezes tem as crianças lá que estão gritando, que estão esperneando. Né? Eu vou lá e eu faço um negócio. Né? Como eu sou diabético e tenho muita hipoglicemia, porque eu tomo insulina, a segunda gaveta é o paraíso. Né? Você abre assim, tem uns 50 bombons lá. Né? Então eu pego um bombom e vou lá na criança que está chorando e você aceita. Né? Uns aceitam, outros não, né? Mas normalmente no mínimo dá um choque. Né? Sai daquela vibração e muda. Né? Então a gente precisa de amor, precisa de solidariedade, precisa de compreensão, mas principalmente de aceitação. Isso não é comigo, é contigo, sim. E a hora que você tiver alguém na família, você vai ver o quanto é difícil sair. Eles param de sair de casa, os pais. Param de sair, não podem mais jantar fora, porque vai deixar o filho com quem? Às vezes a sogra ou a avó, né, que tem uma... E quando não tem? Sem falar nas escolas, gente. Eu não quis abordar esse tema aqui, mas nas escolas, nós temos um faz de conta ainda no Brasil nesse campo, onde há uma inclusão social, onde os autistas são colocados no meio de todos. Sem pessoas preparadas, não por má vontade das professoras, que são criaturas abençoadas, mas que muitas delas não tiveram a oportunidade de tem que estudar. Tem que estudar psicologia. Eu fui estudar psicologia para trabalhar num banco, imagina para uma escola de aula. Como é que eu vou interagir com essa diversidade de crianças trazendo, ainda mais agora X, Y, Z, né? E alfa, né? Cada um com uma característica, né? Aqui, para a gente fechando, né? Eu estou no final. Muito legal isso. Essa frase que um pai de um autista falou, para mim é uma das grandes formas de tratamento que eu quero compartilhar com vocês. Então, esse meu amigo, quando ele estava, o menino chegou da escola, ele falou: e daí, José, vou usar o nome de José para não usar o nome. José, o que você comeu hoje? Nem deu bola, nem olhou para o pai. Nem deu bola. O que ele fez? Ele usou a característica principal dele, que era a questão de insetos, né? Ele já tinha esse foco nos insetos, e voltou a perguntar para o filho: filho, uma abelhinha me contou que você comeu uma coisa muito legal hoje na escola. O que foi? Imediatamente ele respondeu. Aí ele respondeu, isso me emociona porque assim, eu ouvi ali no grupo, é preciso entrar no mundo deles para trazê-los para nós. Você precisa entrar no mundo deles, isso não vale só para o autismo, né? Vale para qualquer atendimento fraternal. Você precisa entrar no mundo do outro, do que o outro está vivendo, para poder trazer para o mundo da gente. Um outro caso que aconteceu, estou finalizando, mas é importante falar, que valeria todo esse estudo que eu fiz só por esse caso. Eu conversando com um colega que trabalhava comigo na área de seguros, comecei a falar dos estudos, logo depois que terminamos isso, e daqui a pouco ele falou, depois que eu contei tudo isso que eu contei para vocês, ele falou, ele me chamou, porque essa caixa você não conhece como Pedroso, não como Luizinho. Pedroso, você não sabe bem o que você está fazendo. Eu vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém, né? Só Deus, eu e você que está sabendo agora. Eu tenho um filho autista, eu nem sabia. Para mim, ele desenvolveu o autismo porque eu não tinha sido um bom filho quando eu era jovem, quando eu era criança. Meu pai tinha me castigado vindo com um filho. Aí você vem falar na missão dos pais, no amor dos pais, dando uma... Cara, você não tem ideia do que você está falando. Quantos desses devem haver no mundo? Né? Carregando essa culpa enorme. Né? São pessoas abençoadas, missionários, muito maiores que eu. Eu me sinto nada perto desses pais. Falar de autismo é fácil. Conviver com eles, por mais que eu tenha uma pessoa especial, que, em casa, que já está morando com a gente há 18 anos, eu tenho aprendido na sua manifestação de amor. Lá nos Estados Unidos, as escolas especializadas, que é o local que está mais avançado lá, né, eles buscam potencializar os aspectos positivos
encontrados no monte, seja na música, no esporte, na memória, no cálculo. Então esse é o caminho que a ciência moderna está usando. Ele pega e descobre o que você é forte e foca naquilo. Psicologia positiva. O que a gente faz? Eu sou da época do boletim ainda, da nota vermelha, né? Não tem mais isso, mas eu sou da época da nota vermelha. Nota que era boa, não era vermelha, nota vermelha não estava. O que você faz? Você tem 10 notas. Uma delas é vermelha, ou abaixo da média necessária. Você chama uma criança, né, e fala, aqui está ruim, né, e dá um esfrega no filho lá. Psicologia positiva é usar as 9 que estão boas, ou uma que está boa, para resgatar aquela. Jesus não faz isso com a gente. Ele foca nas nossas deficiências ou nos nossos potenciais. Cada vez mais, eu, enquanto sacerdote equivocado em outras vidas, fico pensando, ele encontrou em mim virtudes potenciais que eu mesmo estou descobrindo a cada dia. Apostou em mim, assim como a gente deve apostar nos irmãos que trazem essa dança. Então também é preciso lembrar que nós pais, no plano espiritual, aceitamos antes de reencarnarmos receber esse espírito necessitado, e ajustes, vale mais para os homens, tá? Falando isso. Muitos deles são retirados pela divina providência de grupos inferiores, como eu falei, de muitos, e que aqueles que ficam se voltam contra o irmãozinho, que foi contra os pais que tiraram. E ali, processos obsessivos terríveis em cima da família. Eu presenciei isso. Eu ouvi uma criança de 6 anos, Deus estava ali, fazer assim para a mãe: eu vou te matar. Eu sabia que não era ele que estava falando. Vou te matar. Sou de 5 para segurar. Grupo de espíritos estavam juntos. Trazem mediunidade muito aflorada. Então também é importante a parte espiritual, tratamento de atendimento. Conversar quando ele dorme, né? Quando ele sai do corpo, independente do grau, falar, porque o espírito escuta, né? Reafirmar o laço de amor que os une, né? E aí finalizo com o Divaldo, né? Que é a melhor psicoterapia preventiva, não só para o autismo, mas para qualquer doença, é o amor. Jesus abençoe, espero que ao fim dessa reflexão pequena, vocês tenham um olhar diferente sobre esse tema tão importante. Obrigado.